Aqui nessa imagem, nós podemos ver um circuito elétrico. Esse circuito elétrico ele está aberto, tá vendo? Temos uma chave aqui que abre e fecha esse circuito. Quando ele está aberto, o circuito ele não vai ter corrente elétrica. Então, é como aí a luz do seu quarto, a luz da sala que você está estudando, né? Se o interruptor está desligado, nós falamos que ele abriu o circuito. Por quê? Porque ele vai impedir a circulação dessa corrente elétrica, tá? Então, o circuito vai estar aberto. O circuito não vai ter corrente elétrica circulando dentro dele. Então, nesse circuito, eu tenho uma fonte de tensão. Quem é a fonte de tensão aqui? Pilhas, tá vendo? Então, as pilhas vão ser a fonte de tensão elétrica. Então, vai ser a força que vai fazer com que haja a movimentação desses elétrons quando esse circuito estiver fechado. Então, ele está aberto, essa tensão perde essa força, ela não faz os elétrons circularem. Dentro também do circuito, eu vou ter a resistência, os resistores, né? Tem gente que fala assim, mas os resistores são ruins, não vai deixar os elétrons se movimentar. Não necessariamente, nem tudo é sempre ruim. É por causa, por exemplo, dos resistores, que alguns equipamentos elétricos vai poder ocorrer o fenômeno do efeito Joule, né? Então, vai ter a transformação da energia elétrica que vai circular nos fios condutores e transformar essa energia elétrica em calor. Aqui, no caso desse experimento, tá tendo uma transformação em luz, em uma fonte luminosa, né? E os fios condutores dessa corrente elétrica, né, dos elétrons que vão circular dentro desse circuito aberto. Então, aqui nós vamos pensar na sua luz que está apagada. Então, você levanta, acende a sua luz e quando você mexe no interruptor, muda o interruptor, ele vai fechar o circuito. Quando ele fecha o circuito, aí sim, a fonte de tensão elétrica aqui, ó, ela faz com que os elétrons se movimentem pelos fios, né, pelos fios condutores, e mesmo tendo equipamento de resistência, nós vamos ter a conversão da energia elétrica em energia luminosa. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos alguns materiais, né? Alguns exemplos de condutores elétricos. Então, aqui nós estamos vendo os fios que são os mais utilizados, né? Eles vão permitir a passagem dessa corrente elétrica com facilidade. E aqui nós temos os isolantes elétricos, que são plásticos que circulam os fios para que essa corrente elétrica ela circule só dentro, seja limitada, que ela não saia para fora dos fios. Então, os isolantes elétricos, eles são importantes. Então, no caso dos fios que conduzem eletricidade aí, para carregar o seu celular, para carregar o seu computador, para carregar seu notebook, se esses cabos eles não tivessem com esses fios aqui plásticos isolando eles, você perderia muita energia, muitos elétrons ficariam livres por aí, sua energia não seria eficiente, tá certo? E aqui é o que eu falei sobre a modificação, né, os efeitos da corrente elétrica. Então, aqui eu tô vendo o que nós já falamos, que é o efeito Joule, é o efeito térmico, né? Então, os elétrons, elas vão passando no interior desses materiais e vai provocando uma grande agitação dos átomos desses materiais, o que proporciona o aquecimento. Então, é o que vai acontecer com fornos elétricos, né? É o que vai acontecer com ferro de passar roupa, o que vai acontecer no chuveiro. Aqui o efeito luminoso, quando a corrente elétrica passa por um filamento, né, geralmente de gás, por exemplo, pode ser mercúrio, né, e aí vai ter uma modificação de corrente elétrica para gerar esse efeito luminoso,
tá certo? E aqui o efeito magnético. Então, o fio, né, metalizado, foi enrolado aqui, ó, numa haste metálica, ligada a uma pilha que tem uma tensão elétrica. Ele transformou essa estrutura em um eletroímã. Então, a energia elétrica contida na pilha, junto com essa haste de ferro circulada por esse fio onde tem um circuito elétrico, transformou essa haste de ferro em um eletroímã, deu para ela propriedades magnéticas. Então, pessoal, agora nós vamos para a correção dos exercícios que eu passei para vocês na última aula. Então, pode abrir o livro aí de vocês.